Deus. Eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida nessa noite. Não ouviu um glória a Deus? Vou falar de novo para ver se você entende. Eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida nessa noite. Quem veio para receber uma palavra de Deus? Então prepare o teu coração, pois eu creio que Deus vai falar contigo nessa noite, em nome de Jesus, amém? Você que traz a sua Bíblia, abre ela no livro do profeta Jeremias, no capítulo 29, em nome do Senhor Jesus. Jeremias 29. Quem já achou, dá um glória a Deus? Levanta a mão direita para o céu e diga assim comigo: palavra viva, palavra de Deus. Diga assim: Espírito Santo, fala ao meu coração nessa noite. Diga assim: eu desejo ouvir a tua voz, em nome de Jesus. Quem você deseja ouvir a voz de Deus, de fato, de verdade? Jeremias capítulo 29. Peço que você absorva essa palavra nessa noite de todo o teu coração. Amém? Amém, super jovem? A partir do versículo 11. Versículo 11 vai dizer assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança. De dar a vocês o quê? Esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o vosso coração. Glória a Deus. Presta atenção aqui no altar em nome do Senhor Jesus. Olha para o jovem que está do seu lado, faça uma pergunta para ele, diga para ele assim: ó, quem você pensa que você é? Deixa eu perguntar para vocês nessa noite: quem você pensa que você é? Como assim, obreiro? O senhor veio aqui para me ofender nessa noite, perguntou quem eu penso que eu sou? Não, muito pelo contrário. Eu creio que nessa noite, através dessa palavra, Deus, essa palavra vem nessa noite, sabe, para quebrar mentiras, sofismas do inferno, mentiras que o diabo tenta colocar na mente de muitos. Porque se existe um ser que ele é tão mentiroso ao ponto que Jesus diz que ele é o pai da mentira, é o diabo. E ele vai mentir o tempo todo para você. E ele vai tentar levar você a acreditar nas mentiras dele. Por isso eu comecei nessa noite perguntando para você e pedindo para você perguntar ao jovem do seu lado: quem você pensa que você é? Porque existem pessoas que elas até conseguem pensar bem a respeito de outras pessoas. Existem pessoas, sabe, que elas não são pessoas com coração maldoso, que desejam mal para o outro, que não torce por alguém, não. Existem pessoas que ela torce por alguém, quando alguém dá certo ela se alegra, ela deseja o bem para alguém, mas essa mesma pessoa, quando chega nela, quando ela olha para ela, quando diz respeito a ela, muitas vezes essa pessoa, ela não se enxerga capaz, ela não se enxerga digna, ele não se enxerga capaz, ele não se enxerga digno. Quem está entendendo aqui, dá um glória a Deus. A pessoa, ela até acha que Deus pode fazer na vida de A, Deus pode fazer na vida de B, Deus, ela até ora pelos outros, ela até sabe, mas quando ela chega nela, quando Deus muitas vezes até vem para fazer promessas, para falar de coisas grandes, para falar que vai fazer algo na vida da pessoa, a pessoa ela olha para ela mesma e ela fala: Senhor,
e ela não acredita, ela tem dificuldade de acreditar. Ela consegue acreditar que Deus pode fazer na vida de todo mundo, mas não consegue acreditar que Deus pode fazer na vida dela. Só que não sou eu que estou dizendo, é o próprio Deus que está falando aqui com o povo de Israel. Ele falou naquele tempo, ele fala para você hoje: eu é que sei os pensamentos que eu tenho sobre você. Não é você que determina o que eu tenho para a tua vida, não é o mundo que determina, não é as pessoas, não é o inferno. Eu é que sei os pensamentos que eu tenho sobre você, e são pensamentos de paz e não de lhes causar dano, pensamentos de dar a vocês um futuro e uma esperança. Glória a Deus. Olha para o jovem que está do seu lado, diga para ele: só existe esperança para a tua vida. Olha para outro jovem, fale a mesma coisa. Existe esperança para a tua vida. Existe esperança para você. Quantas pessoas o diabo tem matado, sabe? A esperança, a fé, os sonhos. E trabalhando justamente como na mente, nos pensamentos. Você, entenda uma coisa, você não é quem você pensa que você é. Você não é quem as pessoas dizem que você é. Você não é o que o inferno tenta fazer você acreditar que você é, mas você é aquilo que Deus diz que você é. E Deus diz que você é filho, Deus diz que você é amado, Deus diz que você é escolhido desde o ventre da tua mãe. Antes de você nascer, Ele te escolheu e Ele tem planos na tua vida. E não são planos de mal, mas planos de paz, planos de lhe fazer prosperar. E quando fala prosperar aqui, não é só financeiramente, mas é prosperar, ou seja, dar certo em todas as áreas, em todos os sentidos, uma vida próspera, uma vida abundante, porque é isso que Jesus ele veio trazer, vida e vida com abundância. Mas nós vivemos um tempo onde tudo nesse mundo lá fora que jaz no maligno, ele vai, sabe, tem levado, e nós temos visto com os nossos próprios olhos, pessoas cada vez mais cativas. Cativas do que? Em uma cadeia, prisão, acontece, mas não é disso. Sabe qual é o maior cativeiro que hoje tem existido na vida de muitas pessoas? Sabe qual é a maior cadeia que tem existido na vida de muitas pessoas? Não é uma cadeia onde você pega a pessoa, coloca ela em um cárcere cheio de grade e passa um cadeado e tranca, não. A maior cadeia onde muitas pessoas se encontram hoje é uma cadeia que ela não é visível aos olhos, mas é uma cadeia, sabe, invisível na mente. Uma mente cativa leva a uma vida estagnada. Uma mente cativa leva alguém, sabe, a não viver de fato os planos e os propósitos que Deus tem para a vida dessa pessoa. Só que a palavra de Deus, ela diz que eu e você já fomos livres em Jesus. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Que um dia você teve um encontro com Jesus, então a verdade sobre a sua vida é que você é livre. Você não é mais, sabe, um erro que aconteceu no passado. Você não é algo que te aconteceu, você é livre. Glória a Deus. Ah, meu Deus do céu, não sei se tem alguém tomando posse dessa palavra aqui, mas eu estou tomando posse, Senhor. Eu sou livre. Declare aí no seu lugar, diga assim: eu sou livre. Foi fraco, diga assim: eu sou livre. Você é livre pelo sangue de Jesus. Ele te comprou, Ele te resgatou, Ele te redimiu, Ele te tirou das trevas para a luz. Você é livre. Já não há mais condenação sobre a tua vida, já não há mais acusação sobre você, porque em Cristo Jesus você é livre. Glória a Deus. Por vezes o diabo ele vai tentar, sabe, pegar o teu passado e usar isso contra você. Vai tentar pegar, sabe, coisas que um dia aconteceu, que um dia você cometeu.
e vai tentar ficar trazendo isso a todo tempo. Quantas pessoas não têm vivido tudo que Deus tem para a vida dela, para a vida dele, justamente por isso, porque se vê ainda naquela situação que aconteceu. Só que sabe, tem pessoas que elas já se arrependeram, elas já pediram perdão a Deus, só que Deus já perdoou, glória a Deus. Mas sabe, a maior dificuldade de algumas pessoas é ela mesma em se perdoar, ela aceitar esse perdão de Deus, ela aceitar, sabe, que Jesus, ele diz na palavra dele que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ele diz que ele pega o nosso passado, sabe, e lança no mar do esquecimento. Então até quando você vai permitir o diabo, sabe, te travar, te limitar de viver as coisas que Deus tem para a tua vida, por causa do passado, por causa de que aconteceu lá atrás? O próprio Deus, ele diz assim, ó: não lembreis das coisas passadas, não fiquem lembrando do que aconteceu no passado, nem dando consideração para as coisas antigas. Eis que eu faço uma coisa nova. Será que ainda não veio? Será que ainda não percebeu? Eu vou abrir caminhos no deserto, eu vou abrir rios no ermo, assim diz o Senhor. Ah, meu Deus do céu, tem alguém para reagir aqui nessa noite a essa palavra? Eis que Deus faz uma coisa nova. Eu é que sei os pensamentos que eu tenho sobre você. Você não é fraco, você não é incapaz, você não nasceu para dar errado, você nasceu para dar certo. Glória a Deus. O diabo vai tentar colocar todo tipo de pensamento na tua mente, porque ele sabe que a partir do momento que você entender, que a sua ficha cair de quem você é em Deus, daquilo que Deus tem para a sua vida, ah, meu amigo, o inferno vai ser abalado por Deus através da sua vida. Por isso ele vai tentar te travar, ele vai tentar fazer você se enxergar, sabe, pequeno e incapaz. Sabe, é impossível não lembrar daqueles espias que foram enviados para observar a terra prometida. A palavra de Deus diz que foram enviados os espias para observar a terra prometida. Chegando lá, era a terra da promessa, a promessa que Deus tinha feito, glória a Deus, a terra de Canaã. Uma terra que Deus falou: eu vou dar a vocês por herança, uma terra que mana leite e mel. Eles estavam já para tomar posse. Então antes foram observar toda aquela estratégia daquele tempo como era. Chegando lá, os espias, eles observam a terra. A Bíblia diz que era os frutos, aquele lugar era um lugar frutífero, glória a Deus, porque é isso que Deus, ele tem para a tua vida, um lugar de frutificação, um lugar de fertilidade. E chegando lá, eles veem que de fato a terra era boa, glória a Deus, a terra era boa. Os frutos daquela terra não eram qualquer frutos, eram frutos, sabe, grandes, assim como aquilo que Deus tem para a tua vida é grande. Olha para o jovem que está do seu lado e fala para ele assim: o que Deus tem para a tua vida é grande. Glória a Deus. O que Deus tem para a tua vida é grande. E a Bíblia vai dizer que os frutos eram tão grandes que um cacho de uva, não era, você compra um cacho de uva no mercado, você traz como? Na sacolinha ou não é? No saquinho, sim ou não? Um cacho de uva, você pega um saquinho ali e traz, você pesa, não dá 1 quilo às vezes. O cacho de uva daquele lugar era tão grande, tão grande, tão grande, que carregava de 2 homens com uma barra de ferro atravessado para carregar um cacho de uva. Ou seja, talvez nem eles faziam ideia daquilo que Deus tinha preparado para eles. E eu faço uma pergunta para você nessa noite: quem aqui você tem sonhos grandes? Essa pergunta é clássica, eu sempre faço, é ou não é? Quem você tem sonhos grandes? Você tem sonhos grandes? Ou sonhos grandes que um dia você teve ficaram no meio do caminho? Os sonhos grandes que um dia você teve
ficaram para trás, foram engavetados pelas circunstâncias da vida. Quem tem sonhos grandes? Se eu disser para você que os sonhos que Deus tem para você é muito maior do que o que você pode pensar e imaginar. Se o teu sonho é grande, ele não chega nem aos pés daquilo que Deus ele tem para você, do que os sonhos que Deus tem para a sua vida. A bênção era tão grande que não dava para pegar de mão não, tinha que carregar no ombro. E a Bíblia diz que eles voltam para dar um relatório daquela viagem, daquela, espionagem. E quando eles voltam, a Bíblia vai dizer que parte daqueles espias chegam falando: nós vimos a terra, de fato a terra é boa, de fato a terra mana leite e mel, de fato aquilo que Deus prometeu está lá, só precisamos ir tomar posse. Ou seja, uma grande verdade que nós sempre falamos, sabe o que é? Aquilo que Deus tem para a tua vida, Ele não está preparando não, já está preparado. A terra já estava lá, eles só precisavam agora o quê? Tomar posse daquela terra. Mas antes de Deus te introduzir na terra prometida, sabe o que precisa mudar? Isso aqui é a mentalidade. Tem pessoas que ainda não acessou o novo de Deus, o grande que Deus tem para a tua vida, porque a tua mente ainda está, pequena, presa, como no Egito ainda. Enquanto a mente de alguém ainda está presa, uma mentalidade de quem ainda vivia como escravo, na escravidão no Egito, Deus não pode levar essa pessoa para acessar um lugar de coisas grandes. O que Deus tem para a tua vida já está preparado, mas antes Ele está preparando você. Antes Ele vai mudar a tua realidade, porque senão você vai chegar em ambientes, você vai ter promessa de coisa grande que vai chegar para a tua vida e você não vai saber lidar, não vai saber administrar. Glória a Deus. Olha para o jovem que está do seu lado, diga para ele assim: Deus tem coisas grandes para a tua vida, mas você precisa estar preparado para viver o que Ele tem para você. Amém? E a Bíblia vai dizer que os espias voltaram para dar o relatório. Quando eles chegam, olha o que acontece. Parte daqueles espias chega e fala: a terra é boa, mana leite e mel, porém nós vimos naquela terra que existem os filhos de Anak, gigantes. Já reparou que sempre que o povo de Deus estava para viver coisas grandiosas, alguém estava para viver coisas grandiosas, sempre havia um obstáculo no meio do caminho, sim ou não? Quem lembra de Davi lá? Para viver coisas grandes, para alcançar ali a bênção que o rei ia entregar, ele teve que derrubar o gigante. Ou seja, gigantes vão se levantar contra a tua vida. Entre você e a tua promessa vai ter gigantes. Entre você e a promessa vão ter obstáculos. Entre você e a promessa vão ter desafios. Vê lá a moça na porta querendo entrar lá, Juan. Vê lá. Glória a Deus. Preste atenção aqui em nome de Jesus. Entre você e a tua promessa vão ter gigantes. Só que a questão é como você vai olhar para os obstáculos, como você vai olhar para os desafios. A terra era boa, sim ou não? A promessa estava lá, sim ou não? Mas o gigante também estava, sim ou não? E aí, como é que faz para tomar posse da promessa? Tem um ditado que é bem verdadeiro, que ele diz assim: não diga para Deus o tamanho do teu problema, mas mostre para o problema o tamanho do seu Deus. Aqueles homens começaram, a se enxergar pequenos. A Bíblia diz que eles falaram assim: nós vimos os filhos de Anak, homens gigantes, homens fortes, e como é que a gente vai tomar posse daquela terra? E nós nos vimos, o ápice que eu acho que eles chegam assim, de incredulidade, de não lembrar do poder de Deus e de quem havia feito a promessa. É quando eles abrem a boca e falam assim: eles nos viram como gafanhoto aos seus olhos. Aí eu pergunto para vocês, ele estava na mente deles para saber disso? Não. Mas quando a pessoa ela começa a acreditar tanto em uma mentira,
é exatamente assim, que para ela se torna de fato uma verdade. E aí eles continuam, eles falam assim, ó: e nós também nos vimos como gafanhotos aos olhos deles. Ou seja, nós nos vimos pequenos diante daqueles gigantes. Nós nos vimos incapazes, nós nos vimos sem condições. Então não tem como tomar posse da terra, não tem como viver, porque tem gigante lá. A promessa está lá, a bênção está lá, o que Deus falou está lá. Mas só que tem os gigantes. Eles se enxergaram pequenos, sabe por quê? Porque eles esqueceram quem foi o Deus que fez a promessa. Eles esqueceram que a palavra de Deus diz que maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Só que no meio daqueles espias, teve alguém que lembrou que quem fez a promessa é maior. Teve alguém que lembrou que o Deus que prometeu é fiel para cumprir. E a Bíblia diz que Caleb, naquele momento, olha para aquele cenário e fala assim: ó, eia! Subamos e possuamos, porque certamente o Senhor se agradará de nós e nos dará essa terra por herança. Glória a Deus. Ou seja, os gigantes vão existir, as barreiras vão existir, os obstáculos vão existir, mas diante disso, você não vai olhar para você e se enxergar incapaz. Você não vai olhar para você e se chegar pequeno, não. Imagina se Davi diante de Golias fosse ficar: ah, Senhor, ou fosse olhar para Saul e falar: ah, não tenho como é que eu vou derrubar? Olha o meu tamanhozinho, olha o tamanho dele. Ele tem espada, ele tem lança, ele tem escudo, ele é treinado, ele é experiente, e eu sou só um menino que estava atrás das malhadas. Aqui eu não sei como fazer nada. Mas Davi não se confiava nele, porque maldito é o homem que confia no homem e na força do seu braço. Sabe o que fez Davi grande naquele momento? Não foi ele mesmo, mas foi ele lembrar quem era o Deus que estava na vida dele. Ele olha para Golias e fala: você pode vir com espada, com lança, com escudo, porém eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos. E ele derrubou aquele gigante, porque ele lembrou o Deus que estava na vida dele. Você precisa lembrar quem é o Deus que está na tua vida. Para cada mentira do diabo, existe uma verdade da palavra de Deus. O diabo, ele é tão mentiroso, ele faz isso desde o início, lá no Jardim do Éden, ele fez isso. Com Jesus ele fez isso. O diabo, você acha que se ele tentou tocar na mente do próprio Filho de Deus, ele não vai tentar na minha e na sua? Com certeza. Ou você acha que naquele momento que Jesus estava 40 dias de jejum, cheio do Espírito Santo, você acha que quando o diabo falou para ele assim, ó: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães? Você acha que a tentação ali era só relacionada à comida? Não. Se você prestar atenção, você vai ver o que é que o diabo na verdade está tentando fazer ali. Ele está tentando colocar em xeque a identidade de Cristo, a identidade de filho. Ele está tentando tocar, sabe, na identidade de alguém, da filiação, da paternidade, falando para ele, ó: se tu és, ou seja, colocando como uma condição de que ele pudesse talvez então não ser. E quantas vezes o diabo age exatamente dessa forma? Se você é de Deus, por que isso? Se Deus é com você, por que aquilo? Se Deus está na sua vida, por que está acontecendo isso? Você está passando por aquilo? Só que Jesus sabia que aquilo que ele estava passando era necessário ele passar para chegar onde ele tinha que chegar. Então ele tinha convicção de quem ele era. E é isso que você precisa sair daqui nessa noite, cheia de convicção de quem você é. Você é filho, você é filha de Deus, e nada pode mudar isso. Não deixe o diabo mentir para você. Naquele momento ele: se tu és. Imagino, com minha imaginação, Jesus naquele momento falando para ele: ó, Satanás, para cima de mim. É, não é? Imagine Jesus em outras palavras:
parafraseando Jesus, para cima de mim, Satanás. Também está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Pode vir, diabo, eu estou preparado. Eu sei bem quem eu sou. Eu sei os pensamentos que Ele tem para mim. Eu sei que esse deserto, essa tentação que eu estou passando faz parte do propósito, faz parte da promessa, e isso não muda quem Deus é e não muda quem eu sou em Deus. Glória a Deus. Você não pode permitir, sabe, que tempos difíceis faça você esquecer quem você é. Tem gente que já viveu tanta coisa com Deus e hoje está caindo em mentiras do diabo, tão, sabe, em dúvidas, incredulidade por causa de mentiras do diabo. Só que você já viu o poder de Deus na sua vida. Você já viu Deus agir na sua vida tantas vezes. E o mesmo Deus que um dia te chamou, te escolheu, Ele permanece na tua vida. Ele é aquele que diz assim, ó, quando você passar pelas águas, elas não vão te afogar. Quando você passar pelo fogo, as chamas não vão arder em você. Ou seja, vai ter momentos que você vai ter que passar pelas águas. Vai ter momentos que você vai ter que passar pelo fogo. Não é sempre que Deus vai te livrar do fogo. Não é sempre que Deus vai te livrar das águas transbordarem, não. Mas uma coisa é certa, se Ele não te livrar do fogo, Ele vai te livrar no fogo. Ah, você não entendeu. Se Deus não te livrar do fogo, Ele vai te livrar no fogo. Estava lá 3 jovens. Pegaram aqueles jovens, levaram para uma fornalha, levaram diante do rei, falaram, ó, ou se prostra, ou adora, ou vai ser lançado na fornalha de fogo. E eles falaram, não, nós só adoramos a um Deus, nós só dobramos nosso joelho a um Deus, nós só nos rendemos a um Deus, e não nos prostraremos. E fique sabido, que se o Senhor quiser nos livrar, Ele vai nos livrar, e se Ele não nos livrar, ainda assim nós o adoraremos. Isso só pode vir de alguém que é convicto de quem Deus é e de quem Ele é em Deus. Quando você tem convicção, pode vir fornalha, pode vir ameaças, pode vir a intimidação do inferno, você não vai se abalar, você não vai recuar, porque você sabe quem é o Deus que está na tua vida e que Ele não vai permitir você passar nada além do que você pode suportar. E se Ele não te livrar do fogo, Ele vai te livrar no fogo. Ele vai estar com você em meio às chamas. A Bíblia diz que lançaram aqueles jovens dentro da fornalha. A pessoa que jogou a chama estava tão ardente, mandaram acender, o rei mandou aquecer 7 vezes mais a chama. Quem jogou morreu queimado. Só imagine, chegou daqui, jogou, morreu queimado. Será que estava terrível aquelas chamas? Com certeza. Mas está o rei de cá olhando, quando de repente a Bíblia diz que ele faz um questionamento naquele momento. Pergunta para as pessoas que estão do lado dele, vem cá, não foram 3 que nós jogamos, que eu mandei jogar na fornalha? E aí ele falou, sim, foram 3. Ele falou, mas por que eu estou vendo 4? E o 4 tem a aparência do Filho de Deuses. Era o próprio Jesus naquele momento com eles, no meio daquela fornalha. Ou seja, quando passares pelo fogo, a chama não arderá em ti. Se Ele não te livrar da fornalha, Ele vai passear com você no meio da fornalha, e no final o nome dEle vai ser glorificado sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Quem está entendendo aqui? Então quem é você para pensar que você não é nada, que você não é ninguém? Sabe? E saiba separar. Eu não falo diante da glória e da majestade de Deus. Todos nós sabemos que nós não somos nada. Somos como grãos de areia. Mas não sou eu que estou falando, é o próprio Deus que está falando aqui, ó. Eu é que sei os pensamentos que tenho sobre vós. Já parou para pensar nisso? Quando eu estava meditando nessa palavra, mais uma vez eu cheguei a essa conclusão, e essa convicção se renovou dentro de mim. Sabe de quê? De lembrar que Deus pensa em mim.
Olhe para o jovem que está do seu lado e diga para ele assim: Deus pensa em você. Você sabe o que é isso? Fala para ele: você sabe, você tem noção do que é isso? Deus, o Deus criador dos céus e da terra, Ele pensa em você. E eu só penso em alguém que eu me importo com aquela pessoa, sim ou não? Deus se importa com você. Deus pensa em você. Sabe, quando Deus está pensando, você faz parte dos pensamentos dEle. Talvez se alguém soubesse que, sei lá, um famoso, um jogador, uma cantora, um bitrilionário pensou nela, comentou sobre ela, essa pessoa ficaria: meu Deus, nossa, sim ou não? Sim ou não? Fala a verdade, no mundo que nós vivemos, é assim ou não é? Ah, fulano mencionou você no Instagram. Fulano famoso, conhecido, oh, nossa, sim ou não? Só que sabe quem é que menciona você todos os dias lá no céu? É o próprio Deus que olha para você. E quando você vai passar um momento de perigo, Ele fala lá: vai lá, anjo tal, vai lá, guarda minha filha fulana, guarda a Yasmin, guarda a Rebeca, guarda o William, guarda o Emerson, guarda a Tainá. Imagina o próprio Deus citando o teu nome lá no céu. Já parou para ter noção do que é isso? Deus pensa em você. Davi, ele vai dizer isso lá no Salmo 139. Ele diz assim, depois você lê em casa, Salmo 139, no versículo 17, ele diz assim: como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus, como é grande a soma deles. Se eu os contasse, seria mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Olha o que Davi está falando: como são preciosos os teus pensamentos sobre mim, ó Deus. E verdadeiramente é algo precioso você parar e pensar que um Deus tão grande, Ele pensa em você. Então você não vai sair daqui nessa noite mais, sabe, olhando para a tua vida e acreditando em mentiras que talvez um dia foram ditas a vocês, sabe? Tem palavras que são ditas que é como se fizesse uma impressão dentro da pessoa, como se ficasse, sabe, uma marca ali, um carimbo na pessoa. Eu não sei quais foram os rótulos que um dia colocaram em você. Existem pessoas que já foram rotuladas de tudo e mais um pouco. Pessoas que às vezes até dentro de casa, no meio da família, às vezes na tua infância. Pessoas que talvez um dia chegaram, olharam para você, já viu? Quando alguém chega e se fala: oh, esse aí não vai dar para o que presta. Essa aí não vai dar para o que presta. É assim ou não é? Eu não sei se talvez tem alguém aqui que hoje, que um dia, você já ouviu algo desse tipo. Palavras sobre você que não foram palavras boas. Palavras sobre você, até às vezes de alguém que tem uma autoridade, sabe, na estrutura familiar sobre a tua vida, que olhou para você e disse, sabe, palavras ruins, palavras más, e às vezes a pessoa ela vai crescendo e aquilo ali vai, sabe, pesando sobre a vida da pessoa, e às vezes a pessoa, quando ela quer avançar, está aquilo lá guardado no subconsciente, de que um dia alguém disse: você não vai dar para o que presta, você não vai conseguir, você não vai ser nada, você não vai ser ninguém. Só que Deus está falando para você: ei, não são essas palavras que vão prevalecer na sua vida, porque eu é que sei os pensamentos que eu tenho sobre você. Assim diz o Senhor, é Ele que sabe os pensamentos que Ele tem sobre você. Então hoje você vai sair daqui com essa palavra no teu coração e com essa convicção: Deus pensa em mim, e são pensamentos bons. Glória a Deus. São pensamentos de paz. Você não é palavras ruins que alguém um dia disse sobre você. Você não é um rótulo que alguém colocou em você. Você é filho, filha de Deus. Essa é a sua verdadeira identidade. Glória a Deus. Fica de pé no teu lugar em nome de Jesus. Quantas pessoas, como eu falei, ouviram de alguém palavras tão ruins,
Quantas pessoas, às vezes, até mesmo ao sair de um relacionamento, eu não sei se é o caso de alguém aqui nessa noite, que ao sair de um relacionamento, alguém que um dia disse que amava e tudo mais, mas naquele momento se virou e falou para você as piores palavras, e disse que você era a pior pessoa. E eu não falo só relacionamento, sabe, de casal, até um relacionamento de amizade. Alguém que um dia se diz amigo, amiga, mas sabe, em um momento de crise, de conflito nessa amizade, que talvez se rompeu, aquela pessoa, sabe, falou de você as piores coisas. Coisas que você sabe que você não é, mas que pesa, mas que fica ali, sabe, na mente da pessoa. Quantos jovens existem nesse mundo hoje aí que, sabe, infelizmente, nós vivemos um tempo, sabe, onde as famílias, infelizmente, são muito desestruturadas. Quantos pais, mães, por falta de sabedoria, eu não falo isso aqui, em nome de Jesus, entenda, querendo trazer algo para alguém, sabe, alimentar um sentimento ruim contra um pai ou uma mãe, não. Porque se um dia algum pai ou uma mãe falou algo, sabe, ruim, mal, é porque não tem a visão, não tem a sabedoria. Mas isso pesa. Que a palavra de um pai, de uma mãe, pesa, sim ou não? É uma autoridade, é das maiores autoridades sobre a vida de alguém, é um pai, uma mãe. E quantos jovens existem nesse mundo aí? E talvez, possivelmente, até alguém aqui que passou por uma experiência do tipo, de um dia sair de casa, ou ser expulso, ou ter, sabe, um abrigo ou algo do tipo. E ali, infelizmente, você ouviu coisas terríveis de um pai, de uma mãe, de um irmão, coisas terríveis, que muitas vezes, sem perceber, tem moldado o teu modo de caminhar, tem moldado o teu modo de viver. Só que Deus trouxe pessoas aqui nessa noite, sabe, para arrancar esses pensamentos ruins, para arrancar, sabe, essa marca que talvez alguém um dia, sem perceber, colocou com palavras que foram lançadas. Porque Deus, Ele disse para você: eu é que sei os pensamentos que eu tenho sobre você. Glória a Deus. Feche os teus olhos no seu lugar, em nome do Senhor Jesus. Levante suas mãos para os céus. E nesse momento, eu peço que o Espírito Santo de Deus, Espírito Santo, o Senhor é aquele que sonda, o Senhor é aquele que conhece o mais profundo do nosso coração. Como Davi, ele disse: Senhor, nos sonda e me conhece. De longe o Senhor vê os meus pensamentos. Vem sondar cada coração nessa noite. Aqui existem corações que um dia foram feridos. Aqui existem jovens, meu Pai, que um dia ouviram palavras ruins e que ficaram, Pai, como marcas, que tem levado esse jovem, sabe, meu Deus, viver uma vida diferente daquilo que o Senhor tem para ele, diferente daquilo que o Senhor tem para ela. Jovem se crescer, não sabe, em um ambiente, meu Deus, difícil, e a mentalidade foi formada e forjada e conformada de que se ninguém naquela família deu certo, porque ele vai dar. Se ninguém naquela família prosperou, porque ele vai prosperar. Se ninguém naquela família fez uma faculdade, porque ela vai fazer. Mas tudo isso é mentira do inferno, Senhor, porque o Senhor diz: eu é que sei os pensamentos que tenho sobre vós, pensamento de paz, de prosperidade. Hoje Deus traz esperança para o teu coração. Hoje Deus traz esperança para o teu futuro, para a tua vida.